Olá, senhores, sou o professor Cristiano Colombo e nós vamos então agora passar a análise do direito civil, né? Enfim, falar um pouquinho aqui sobre a prova, né? Vejo inicialmente que a prova realmente ela se aproximou muito dos conceitos de lei, né? Existem muitos dispositivos de lei que são tratados aqui, né? E também um toque aqui teórico, né? Um toque teórico. Mas, na verdade, na sua maioria, questões que exigiram, né, o conhecimento praticamente que direto da lei. Eu posso aqui referir a questão 11, a questão 12, a questão 13, que são de direito civil, a 15, a 16 também, a 17, a 18 também exigiu. Então vejo que praticamente todas elas exigiram conhecimento de lei, né? Sendo que eu posso colocar que a 21 e a 22 exigiram um pouco mais de teoria, tanto da boa-fé, o princípio da boa-fé objetiva, na 22, e na 23, a questão teórica quanto à extinção dos contratos, né? Vamos lá, vamos enfrentá-las aqui. Então a 11, uma questão bastante codicista, bastante legalista, bem no ponto da lei, como nós aqui estávamos comentando, inclusive durante a nossa preparação, que em razão dos concursos de juiz de direito em nível nacional, nós verificamos sim uma aproximação com a letra da lei. E isso aconteceu também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vejam que a questão 11 traz exatamente aquele estudo da posse que nós fizemos em aula, mas mais do que isso, né, estudando literalidade dispositiva, né? Então, vimos aqui que a letra correta é a letra D, de Dinamarca, questão 11, letra D, exatamente falando, né, se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, pode cada um exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluda os outros como possuidores. Então, no nosso material está lá com posse, né, exatamente tratamos e estudamos aqui. Então, quem marcou a letra D está correto. A letra A, né, uma literalidade, né, quer dizer que tem de direito o exercício, não, que tem de fato, né, tudo aquilo que tem de fato, né, não de direito. Então, vejam, bem na letra da lei, né. A letra B, a posse direta anula a indireta? Não, a posse direta, ela não anula a indireta, mais uma letra da lei. A C, não é possuidor indireto, aqui é a qualidade de detentor, lembra que nós falamos em aula, quem tinha dependência, falei do caseiro aqui, o detentor, né? A letra E, aquilo que coloquei no quadro, que muita gente confunde, né, quando nós tratamos aqui de posse de boa-fé e posse de má-fé, e posse justa e posse injusta. Batata, mais uma vez aqui no concurso caiu exatamente isso, né? Quando eu falava em aula eu dizia, cuidado gente, a posse justa e a posse injusta é aquela que é violenta, clandestina ou precária. Se o critério é posse justa ou injusta, violência, clandestinidade e precariedade. Se o critério é boa-fé, é ignorar ou conhecer vício. Então, duas coisas bem diferenciadas. E aqui caiu exatamente isso, né? É justa a posse se o possuidor ignora o vício? Não. É de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício. Então, questão 11, letra D, Dinamarca. Questão 12, direito de superfície, também estudada aqui no nosso curso, né? Lembrando os senhores que, mais uma vez, caiu exatamente a cobrança do dispositivo de lei. Bem legalista aqui, né? Então, sobre direito de superfície, vejam, a letra A está incorreta porque diz, proprietário pode conceder ao outro o direito de construir em seu terreno por tempo determinado, mediante instrumento público. Pronto. Errada a letra A. A letra B, né, também errada, né, porque diz que abrange autorização para obra no subsolo, não está correta. A C está incorreta porque o superficiário responde pelos encargos e tributos. A letra D, o direito de superfície ele pode ser transferido, inclusive por morte. Isso eu comentei em aula, uma grande diferença da superfície para o usufruto, né? Com a morte do superficiário, nós temos herdeiros do superficiário, né? Isso foi comentado em aula aqui com vocês. Letra E. O proprietário, extinta a concessão, passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Exatamente isso. Nós verificamos que todas as construções, todas as edificações que ficam sobre o bem, né, e foram feitas durante o prazo aí da superfície, extinta a superfície, todas elas ficam para o concedente, exceto se houver uma disposição, salvo disposição em contrário. Portanto, questão 12, letra E, Equador. Questão 13. Vários detalhezinhos aqui
inúmeros detalhezinhos aqui nessa questão 13, né? Mas vejam que o gabarito da questão 13 realmente ela fica aqui com a letra B de Brasil, né? Então, letra B de Brasil, o gabarito traz, né? O que é importante salientar? Realmente é nula a cláusula que autoriza a propriedade superficiária a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Também isso é nulo no penhor, também isso é nulo na hipoteca, né? Então, isso aqui é bem tranquilo, letra B de Brasil. A letra A está errada porque não é bem imóvel fungível, mas infungível, né? Enfim, aí a questão é da letra C, da letra D e da letra E. A hipoteca, ela abrange as acessões, né, que bem importante, né? Também quanto ao condomínio edilício, a questão da anuência, né? Então, ficamos aqui com a 13, letra B de Brasil. A 14 é uma questão que trata de direito de família, então deixo o professor Conrado, que é o expert na área. 15, também uma questão de direito de família. A questão de 16, vejam, foi, né, como apareceu aqui a cobrança da área registral. Mas quem acompanhou as nossas aulas aqui, chegaria com tranquilidade à questão, a resposta, exatamente em razão do que nós estudamos em aula, da responsabilidade do empregador quanto aos seus empregados. Nós estudamos isso aqui em sala de aula e foi, na verdade, uma repetição do artigo 22, né, a questão do 22 da Lei 8935 de 94, né, que diz exatamente que os notários e oficiais de registro respondem pelos danos que eles e seus prepostos causam a terceiros nas práticas de atos próprios da serventia, assegurado ao primeiro de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. Então, além de nós termos lá na lei, eles terem cobrado um dispositivo próprio, específico da lei, né, quem, né, linkou essa temática com a temática da responsabilidade do empregador, chegava com tranquilidade aí a resposta, né? Então, 16, letra C, Canadá. 17. Considere as afirmações abaixo sobre o adimplemento da obrigação, né? Então, vimos, inciso primeiro, né, o terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome, subroga-se nos direitos do credor, desde que se notifique previamente o devedor e este não apresente oposição. Vejam que não está de acordo com o que preceitua aí, né? Nós temos o artigo 303, 304, vamos pegar lá o código, né? Vejam o que diz o 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga, né? Não se subroga nos direitos do credor. Aqui está dizendo que o terceiro não interessado que paga a dívida subroga-se, portanto, né, está incorreto, né? 2. A eficácia típica reconhecida da aplicação da teoria do adimplemento substancial é a extinção das obrigações na hipótese de pagamento parcial feito de boa-fé. Cuidado, está errada também, porque a eficácia dessa teoria do adimplemento substancial é aquela, por exemplo, quando pagamos praticamente a integralidade do bem, não é a extinção da obrigação, não, mas é a impossibilidade de resolução dessa obrigação, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma dívida de 10 mil reais e paguei 9.500 reais, esse negócio não vai poder ser resolvido por inadimplemento, vai poder desfazer, devolver o bem, dentro da teoria do adimplemento substancial. Mas, é evidente que eu estou devendo 500 reais, né? Então, a teoria do adimplemento substancial, ela está na luz, ela está de acordo com a boa-fé, e ela busca exatamente que o negócio não seja desfeito, mas que seja, na verdade, aí trabalhado com a ideia da cobrança dos valores, né? Então essa é a ideia, mas que está sendo devido, né? Claro, continua sendo devido, né? E a 3 aqui, então, se a 1 está errada, a 2 está errada, quem viu que a 1 e que a 2 estava errada, já acertava, né? A 3 aqui que fala do princípio do nominalismo, admitido, o direito brasileiro nas dívidas em dinheiro, né, adota o princípio do nominalismo, admitido contudo que as partes convencionem cláusula de escala móvel, né? Então vejam, está plenamente correta esta afirmação, exatamente porque as dívidas terão valor nominal, né, e também é possível, né, a jurisprudência aceita convencionar a cláusula de escala móvel. Então vejam, apenas a 3 aí está correta.
Vamos à questão de número 13. Sobre reparação de danos, é correto afirmar que, letra A, apenas a culpa concorrente da vítima é admitida como causa de redução da indenização pelo Código Civil, constituindo exceção ao princípio da reparação integral. Senhores, a culpa concorrente realmente ela vai estabelecer uma proporção no momento da condenação. No entanto, esse não é o único caso, já que também, verificado a culpa, se a culpa é leve, se há uma desproporção entre o dano e a culpa, é possível também, né, o magistrado reduzir esse valor. Então, está errado, letra A está errado pelo apenas. Né? Letra B, se adota, segundo o entendimento majoritário, a teoria do risco integral. Não, teoria do risco administrativo. Vimos isso em aula, está no nosso material didático. E verificamos que a teoria do risco integral somente vai ser aplicada no caso de questões nucleares e também, aí, claro, né, as questões hoje reconhecidas como as barragens, né? Então, um rompimento de barragens, como aconteceu, né, em Muriaé, em Miriaé, como aconteceu também recentemente agora, estamos analisando o que vai acontecer, mas em Mariana, o STJ em recurso repetitivo já reconheceu, né, quanto a rompimento de barragens ocorridas em 2007, que se aplica também, né, a teoria do risco integral. Né? Então, por isso, né, não marcamos também a letra B. A letra C, todos os membros de um grupo, pela adoção da teoria da causalidade alternativa, podem ser responsabilizados quando não seja possível determinar dentre eles quem deu causa à lesão. Né? Então, o que acontece, por exemplo, em relação a objetos que são jogados pela janela, né? Então, os habitantes, aquele que habita vai responder, não importa, né, se eu não consigo identificar quem atirou, todos os que habitam vão responder. Então, está correto, é a denominada teoria da causalidade alternativa, ou seja, você, mesmo não sabendo quem foi que atirou, todos os membros de um grupo vão responder. Então, letra C está correta. A responsabilidade pelo fato do animal é independentemente de culpa, correto. Não podendo ser afastada mesmo quando ausente o nexo de causalidade, não pode ser afastada sim. Inclusive, casos de culpa exclusiva da vítima, força maior, entra aqui. Letra E, o patrimônio do incapaz não pode servir ao pagamento da indenização. Gente, aqui em aula, como eu bati nisso, hein? Falei para vocês várias vezes, cuidado com o incapaz. O incapaz, ele responde, a responsabilidade é subsidiária e o patrimônio dele, claro, há que se preservar um mínimo para ele, né? Mas haverá sim aqui responsabilidade do incapaz, ele vai responder também, não cabe exclusivamente aos pais. Vamos adiante, então ficamos aí, questão 18, letra C, Canadá. Questão 19, pedindo aqui a incorreta, e nessa questão 19 eu sempre alerto os meus alunos, né? Cuidado com a diferença entre a compra e venda, que está no 496 do Código Civil Brasileiro, em relação à doação. Na compra e venda, um dos requisitos é sim, né, a anuência dos demais, enfim, dos descendentes e também, na compra e venda, a anuência dos descendentes e também do cônjuge, salvo se for o regime de separação obrigatória. Então vejam, por que a letra D está errada? Que a doação de ascendente e descendência é inválida se não houver anuência dos mais herdeiros? Não, o entendimento é que a doação de ascendente para descendente é considerado adiantamento de legítima, ela não é considerada inválida, né? Então, a letra D é a incorreta. A letra A, garantia no seguro de dano como expressão do princípio indenizatório é limitada no máximo ao valor do interesse. Perfeito, né? Não pode, por exemplo, exceto seguro de vida. Seguro de vida, como é algo que não tem, a vida não tem um valor estimado, né? Então, tu pode fazer vários seguros de vida. Claro, se houver um suicídio, não vai receber, né? Guardado aquelas situações que nós estudamos aqui em aula, sobre questões, por exemplo, nós temos aquele prazo de 2 anos, que é um marco que vai se estabelecer, mas é evidente que se você verificar que a pessoa ela não teve, né, a intenção, a premeditação, também poderá receber. Mas, quando for um interesse, como um automóvel, tu não pode fazer vários seguros sobre aquele automóvel e aí tocar fogo e querer, né, dar perda total a ele de alguma forma e querer daí receber várias vezes o valor do automóvel. Não, ele está limitado ao interesse. Então está correta a letra A, não marcamos a letra A. Letra B, a obrigação de incolumidade assumida pelo transportador implica responsabilidade objetiva pela interrupção da execução do contrato. Sim, transporte é oneroso, responsabilidade é objetiva. Transporte gratuito, que é de mera cortesia, como carona, esse não entra na responsabilidade objetiva, mas este, né, que envolve um negócio, enfim, ok, entra.
Todos terão direito à remuneração quando concluído o negócio com a intermediação de mais de um corretor. O corretor vai receber também, né? Letra D marcamos como incorreta. E a letra E, pode o comissário reter bens do comitente que seja em seu poder como garantia para o recebimento das comissões devidas e reembolso de despesas efetuadas. Então o direito de reter também está previsto na legislação. Então, 19, letra D de Dinamarca, em razão, né, o que a banca fez? Aquela clássica confusão entre doação e compra e venda. Se é doação, é de ascendente para descendente, é adiantamento legítimo. Se é compra e venda, aí sim, tem que ter lá, como nós verificamos, né, a assinatura, é anulável daí, né? Se na compra e venda você não pegar a assinatura, não tomar a assinatura dos seus descendentes, né? E também, no caso, demais descendentes, também no caso do cônjuge, ela é anulável, ou seja, comprovado o prejuízo, pode ser desfeito, né? Mas na doação não há essa exigência. Então, ficamos aqui 19, letra D. A 20, sobre o negócio jurídico, assinar a alternativa correta, né? Então vejam, letra A, falei no aulão, ação pauliana, né? Então, a invalidade do negócio jurídico por fraude de credores decorre do exercício do direito pessoal do credor mediante interposição de ação pauliana no prazo de 4 anos contados do dia da celebração. Correto, né? Quem aqui quiser, por exemplo, recorrer, essa palavrinha interposição não está muito legal, né? Porque interposição é para recurso. Então, poderia aí daqui a pouco, né, recorrer, que teria que ser a proposição, né? Mas tudo bem. Foi dada como correta, entendo que essa é, sim, a correta no caso. Mas, para aqueles que podem buscar um recurso, seria uma alegação, né? Porque a ação não se interpõe, a ação se propõe. Então, letra A, América. B, a confirmação e a conversão do negócio jurídico inválido só podem ser realizadas se possível o atendimento posterior dos requisitos ausentes por ocasião da sua celebração. Errado, né? Que o negócio que é nulo, ele não tem como ser confirmado. Então, estaria errado aqui. Letra C, a invalidade do negócio jurídico por incapacidade absoluta ou relativa, né, pode ser pronunciada de ofício. Também aqui, errada essa situação, por exemplo, em relação à incapacidade relativa do agente, é o interessado que deve buscar. Letra D, a invalidade do negócio jurídico simulado pode ser pleiteada no prazo de 4 anos contados da conclusão do negócio. Falei também aqui, né, não esqueçam, no aulão, falei, simulação, né, não tem prazo, porque o negócio é nulo. Letra E, o negócio celebrado pelo representante consigo mesmo é anulável, desde que provado o conflito de interesses com o representado. Vejam, nos termos, né, do contrato de mandato, da representação, não pode ser feito negócio consigo mesmo, a não ser que nós estejamos diante daquela cláusula. Vejam que nós temos a procuração em causa própria, uma cláusula específica, aí sim é possível. Salvo, não é possível, né? Fazer negócio consigo mesmo seria algo extremamente, né, perigoso na ordem jurídica. Portanto, 20, letra A, América. 21, uma questão, como falei, teórica, né, sobre a extinção do contrato, assinar a alternativa correta. Então, extinguir o contrato, vamos ver. Letra A, implica necessariamente o fim de todos os efeitos decorrentes da relação obrigacional? Não necessariamente. Trago aqui para vocês aqui pelo princípio da boa-fé, é por isso que eu disse que essa questão ela é teórica, né? Nós temos aí, após terminado o contrato, pós-finito o contrato, né? Então, após terminado o contrato, nós temos a possibilidade de, por exemplo, manter deveres como o sigilo, como, né, a reserva, né? Então, reservar dados e tal, também é possível. Então, a letra A está errada. Letra B. Será eficaz a partir da sentença que a declara, quando decorre desse direito de resolução por onerosidade efetiva, por meio da ação respectiva. Estudamos aqui em aula, no nosso material está lá, que quando há resolução por onerosidade excessiva, os efeitos eles retornam à citação. Então, por isso, errado aqui. Letra C. Pode ser impedida pela oposição de exceção de contrato não cumprido, que é meio de autodefesa do devedor. Sim, exceção de contrato não cumprido está no nosso material e é uma causa, sim, de, né, você se defender, né, uma autodefesa do devedor. Né? Lembre, então, a outra parte não cumpriu, eu posso deixar de cumprir. Ou ainda o exemplo que eu trouxe em aula, né, tratando, por exemplo, da situação aí, daquele que, ao celebrar um negócio, está tudo ok, mas do momento da assinatura até o momento da entrega do bem, né, há alguma situação de insolvência. E aí sim, aí pode-se usar também aqui a exceção de contrato não cumprido para não entregar o bem, né, porque se entregar não vai receber. Então, isso também é importante. Portanto, a letra C. Será eficaz em qualquer caso a partir da notificação do outro contratante quando decorrente de denúncia lateral. Opa, nem sempre qualquer caso.
Se o contrato é por prazo determinado, né, não é a denúncia unilateral, que é a vontade, que vai terminar com ele. Letra E. Poderá decorrer do implemento de condição resolutiva, desde que não seja impossível, caso em que deva ser reconhecida a invalidade do negócio jurídico. Não necessariamente a invalidade do negócio jurídico, apenas o término dos efeitos, a resolução. Então, por isso, a letra E está incorreta. E vamos à última questão 22, sobre os efeitos da boa-fé objetiva. É incorreto afirmar que, importante, a boa-fé objetiva é um princípio em que determina dever de informação das partes, serve para interpretar negócios, resulta da proibição do comportamento contraditório e serve de limite ao exercício de direitos subjetivos. Então, vejam, letra A, B, D e E se referem especificamente ao princípio da boa-fé objetiva. Estudamos aqui em aula, né? Non venire contra factum próprio. Está ali, proibição de comportamento contraditório, o dever de informar, falamos aqui o padrão de conduta, o homem médio, tudo isso entra nessa ideia. Agora, falamos também em aula que a boa-fé subjetiva é aquela que tem a ver com conhecer e ignorar vícios. Conhecer ou ignorar vícios. E isso terá efeitos na teoria da posse, né? Então, a letra C não trata de boa-fé objetiva, mas trata de boa-fé subjetiva. Portanto, questão 22, letra C. Senhores, agradeço a atenção de vocês. Procurei aqui em sala de aula trazer os principais pontos, né, estar com vocês aqui logo depois da prova para trazer esse gabarito, para explicar, para verificar a eventual nulidade, como a gente, né, aqui levantou alguns pontos. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, foi um prazer ter sido professor de vocês, e aqueles então que não nos conhecem, que venham então nos conhecer aqui na Verbo Jurídico, quiçá para realizar então, né, desejando já um sucesso a todos nessa prova e nas próximas provas que fizerem e nas próximas etapas, e estaremos aqui com vocês então para, né, auxiliá-los numa preparação específica para a próxima etapa. Agradeço os senhores, até mais, fiquem com Deus, nos vemos por aí. Valeu!